Boletim do Big, num cenário um pouquinho diferente, mas só hoje, tá? Como já estava previsto, até mesmo por este humilde canal, Henrique Mandetta já não é mais o ministro da Saúde. Quem entrou no seu lugar é o Dr. Taishi, Nelson Taishi, que tem um currículo invejável, mas um currículo invejável na área médica, Ele não tem nenhum conhecimento de governança, de que é política, e ele está entrando num momento assim muito, mas muito crítico. Bom, a gente vai ver isso no decorrer do vídeo. Em seu discurso de posse, o Dr. Taishi deixou muito claro que está totalmente alinhado aos ideais do presidente Bolsonaro. Isso inclui, inclusive, aquela questão do isolamento social, o fim do isolamento social, Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro quer aos poucos acabar com o isolamento social, o que é bem diferente do que alguns governadores andam fazendo. Aliás, inclusive, porém, no entanto, contudo, todavia, o governador de São Paulo, João Dória, resolveu esticar mais o isolamento social. Meu irmão, o que terminaria agora no dia 22 de abril vai ser esticado, Ainda, até o momento que eu gravo esse vídeo não tem a data ainda, mas a gente imagina que pelo menos mais uns 15 dias. Nessa guerra fria entre Bolsonaro e Mandetta, ganhou o médico. É isso mesmo, o doutor Mandetta acabou saindo por cima de toda essa história. Bom, lembrando que Mandetta era um deputado de baixo clero, tá? Como foi o presidente Bolsonaro durante os 27 anos que exerceu o mandato lá na Câmara, Mandetta simplesmente soube trabalhar politicamente a sua saída, saindo no momento exato, ou seja, com uma popularidade alta, deixando o pepino grosso que vai vir agora, que os estudos estão mostrando aí que a tal da curva está só subindo e o ápice está para chegar. Então Mandetta sai no momento exato para ele, com relação à popularidade. E agora aquele deputado inexpressivo pode, inclusive, facilmente ganhar a eleição para governador do estado de Mato Grosso do Sul, que é de onde ele é. Ou seja, Bolsonaro conseguiu transformar um baixo clero em uma pessoa de renome no país inteiro. E por falar em guerra, aquela que a gente está travando já há alguns dias, alguns meses, que é contra o coronavírus, parece que ganhou um novo aliado, ou aliada. Bom, é a Anitta, mas não é a Anitta que canta nem rebola não, tá? A Anitta, na verdade, é o nome comercial da nitazoxanida 600mg, que é um vermífugo que já foi testado em laboratório para combater o coronavírus, para combater o Covid, e obteve êxito de 94%. E agora, o Ministério da Saúde, ainda sob o comando de Mandetta, autorizou o teste em pessoas. E os testes vão começar agora, e a esperança é de que nos próximos 20 dias, mais ou menos, já tenha uma definição se o remédio realmente funciona em seres humanos ou não. A China, lá o pessoal de Wuhan, onde foi o epicentro dessa coiseira toda, diz que já testou o medicamento e que a cloroquina foi melhor ainda do que essa Anitta, porque disse que é menos tóxica a cloroquina que a tal da Anitta, porque a Anitta, para fazer realmente funcionar, tem que ser dada em altas doses. Isso quer dizer, gente, que é o seguinte, não é para ninguém sair correndo para comprar a Anitta, não, tá? Fica todo mundo em casa, tá? Tá sendo feito o teste, então, por favor, não saia correndo atrás de Anitta, não, tá? Não tome remédio sem orientação médica. Vamos esperar tudo acontecer primeiro, tá bom? E por falar em guerra, aliás, o vídeo hoje é só guerra, Bolsonaro praticamente ou totalmente declarou guerra a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Me desculpa, Rodrigo Maia, péssima sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Muito pelo contrário. É a verdade que tem que ser dita. Isso que o senhor está fazendo, Rodrigo Maia, não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo, é falta de um coração verde e amarelo, é falta de humanismo com esse país maravilhoso chamado Brasil, que estava dando certo. E dá para a gente superar essa questão agora. Essa forma de travar, quase que conspirar por aí contra o governo federal, lamento, mas não é essa maneira de se fazer política no Brasil. Bom, essa questão aí é o seguinte, é que a Câmara aprovou, sob a batuta ali do Rodrigo Maia, uma ajuda aos estados, municípios e Distrito Federal de uma boa grana, para o combate ao coronavírus. O presidente Bolsonaro disse que, meu irmão, tá louco, cara, é muito dinheiro, a gente não tem dinheiro para bancar isso tudo. É mais ou menos o seguinte, imagina que seu cunhado resolveu fazer uma dívida gigantesca para ajudar as outras pessoas, só que quem vai pagar essa compra toda é você. Então o Bolsonaro está mais ou menos nisso, sabe? A Câmara
está criando despesas para o governo pagar, só que ele diz que o governo não tem dinheiro. Já Rodrigo Maia, em resposta, foi bem mais polido, né? Foi bem mais político e disse que, na verdade, Bolsonaro está só tentando tirar a atenção das pessoas para o assunto Mandetta, pela saída do Mandetta, que sabe que isso meio que mancha a imagem do governo federal por ter tirado uma pessoa que estava trabalhando aos olhos de todo mundo muito bem, né? É como se tirasse um general do meio de uma guerra. Todos nós unidos podemos reduzir, né, o dano às vidas dos brasileiros. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, né? O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. O nosso tema continua sendo a saúde, continua sendo as ações que foram conduzidas pelo ministro Mandetta e agora estão sendo construídas pelo novo ministro. Eu não vou, de forma nenhuma, responder ao presidente no nível que ele quer que eu responda. Eu vou responder, como eu disse, ele taca as pedras e nós mandamos as flores. Enquanto tiver essa briga de egos, né, de poder, de ganância para 2022, fiquemos todos nós em casa, tá? Se é possível ficar em casa, fique em casa, saia realmente se for muito necessário. Todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar.